Nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. E essas últimas semanas, o tempo litúrgico, lembrando que semana que vem celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo e, portanto, o encerramento do ano litúrgico. Nos acompanhou o evangelista Mateus, não é? E nós encerramos e adentraremos num novo ciclo litúrgico, num novo momento, para a nossa compreensão, para a nossa experiência de fé. Então, perceba uma coisa. Nos últimos domingos, nós temos meditado sobre o fim último nosso, sobre a eternidade, sobre a vinda do Senhor. E o Senhor tem nos alientado a todos os finais de semana que é preciso tomarmos cuidado quanto à maneira como nós temos vivido. Tomarmos cuidado quanto às decisões, às posturas que temos assumido, porque nós sabemos que a nossa vida é um cultivo na história, mas que se abre para a eternidade. É interessante uma coisa. Se você olhar os pensadores contemporâneos, por mais que tenham, não é, toda essa tendência agnóstica, relativista, eles trazem uma questão muito importante, que para eles é um drama, e que nós precisaríamos trazer essa questão e reinterpretar na perspectiva da fé. Olha, se você olhar os filósofos do século XX, mesmo alguns do século XXI, vai se falar muito da angústia. E do que decorre essa angústia? Essa angústia decorre da certeza da morte. Olha, se tem uma certeza que todos nós temos, é que nós vamos morrer, não é verdade? Fala assim comigo, eu vou morrer. Vai, gente. Não precisa ser agora não. Mas também se for agora, eu coloco você aqui, ó. Jogo água benta, faço uma execa bem bonita para você aqui. Mas segura aí, pelo amor de Deus, que vai dar um transtorno aqui para a gente. Aguenta aí. Essa certeza da morte, ela não tem que nos levar a um desespero, a angústia como levam os filósofos. Tanto que tem um filósofo chamado Heidegger que ele vai dizer exatamente isso, que nós caminhamos para a morte, e o caminhar para a morte tem que nos possibilitar viver uma vida autêntica. O que é uma vida autêntica? A vida autêntica é daqueles que têm preocupações essenciais, que não se diluem na massa, mas que assumem as rédeas da sua história e vão construindo uma história sabendo que essa angústia da certeza da morte tem que nos levar a viver melhor o nosso sim. Gente, é gente que não tem referência cristã que está dizendo isso. E nós que temos essa referência deveríamos ter muito mais certo, porque a angústia que eles experimentam é porque morreu, acabou, né? Se a pessoa não acredita em nada, morreu, acabou. E esse povo experimenta angústia e diz que o sentido está propriamente em viver aquilo que é digno de ser vivido. E nós negligenciamos isso. Perceba a procura por satisfação e prazer que a nossa sociedade vive hoje. 99% das propagandas são propagandas que querem nos tirar da realidade, né? Assim, para pensar. Se você começa o trabalho na segunda-feira, ou o dia que você começa, você já começa pensando no dia que você vai poder descansar, não é assim? E se organiza o que você quer fazer. No dia que eu vou descansar lá, eu quero ficar o dia inteiro sem televisão, quero ficar deitado. Eu quero ir para... E você perceba, a gente não consegue integrar as diversas dimensões da vida e percebendo que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tem que estar em função da nossa missão final. Senão nós cairemos nesse problema de sentido que vivemos hoje. Porque tem hora que a gente olha para o nosso trabalho, para situações, e parece que aquilo que a gente faz não tem utilidade, não é assim? Você fala, nossa padre, tem um tipo de trabalho, eu tiro meu sustento dali, mas eu não consigo perceber sentido. E por que a gente não consegue? Porque a gente não consegue muitas vezes perceber a nossa contribuição, a referência de sentido que todos nós temos e que quem nos dá é a fé. É por isso que a primeira leitura vai falar da mulher forte. Olha, você viu que bonito que fala da mulher forte? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Fala assim para sua esposa, você é minha mulher forte. Fala para ela. Não é forte por causa da potência do tapa, não. É forte porque o marido falou assim, é mesmo, padre, aqui quando resolve bater é forte o negócio. É forte porque é virtuosa, ou não é? Olha que ele fala, viu, que a mulher forte não vai dar desgosto nenhum para o marido. Que graça. Reza aí, viu? Fala, Senhor, fortalece a minha que não está muito forte, não. Gente, o que a palavra está dizendo em Provérbios? Provérbios é um livro que faz parte da tradição sapiencial. E o que essa tradição bíblica interpreta? A palavra de Deus no cotidiano, trazendo um sentido para a existência. E vai dizer que a mulher é forte, é virtuosa,
e que nós não podemos, no que se refere sobretudo à mulher, aí, segundo Provérbios, parar nos aspectos exteriores. Tanto que hoje nós celebramos a Jornada Mundial do Pobre, né? O Dia do Pobre, o Papa fez uma celebração muito bonita lá na Basílica de São Pedro. E o lema saiu propriamente dessa primeira leitura. Ela estende a mão e auxilia aos pobres, aos necessitados. Olha que interessante. Diz que não se pode se apegar ao encanto e à beleza, porque um dia passa. Beleza passa ou não passa, povo de Deus? Passa. Olha aí, você que está casado. Quando casou lá atrás, era bonitinho, não é? Mas depois o tempo é o senhor da história, não é? Aquilo que subiu, desce tudo. Uma hora acontece. Só que você que é marido devia ter dito, não, padre, a minha continua linda. Olha as oportunidades que vocês perdem, gente. Vocês não podem concordar com essas coisas. Mas no fundo, o que a palavra está dizendo? Que os aspectos exteriores da nossa vida passam. Os relacionamentos precisam estar naquilo que é essencial. E quantos de nós hoje vamos às redes sociais e o que nos é vendido? Nos é vendido uma vida perfeita, não é assim? Olha para os casamentos que você vê na internet lá. Põe no Instagram. Você vai olhar lá, você entra em depressão, gente. É tudo um povo bonito, né? A vida tudo certinho, não tem conflito. Está sempre sorrindo. A moça acorda, nossa, o marido também, tudo direitinho. Isso é tudo mentira, gente. É para vender para a gente uma história que não cai na realidade. Não estou falando que é ruim a nossa vida. Eu estou dizendo que à luz da palavra que nós meditamos hoje, nós precisamos voltar àquilo que é essencial e descer ao concreto da nossa vida. Porque aquilo que nos foi dado como talento precisa ser administrado e gerido naquilo que é essencial. Nós precisamos parar de voltar o nosso coração para o que é secundário e acreditar numa vivência ilusória de vida, porque o evangelho de hoje vai nos chamar a atenção de como nós temos vivenciado com os dons que Deus nos concedeu. Perceba que esse patrão, por mais que não fale explicitamente de virtude, ele está cobrando, à luz da primeira leitura, uma vida virtuosa. Uma vida que consegue pegar os talentos e colocar à disposição do reino. Perceba que o Senhor chama 3 empregados. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e a um terceiro ele dá 1 talento. O talento aqui não é necessariamente, não é primeiramente um bem, mas é uma medida. Eu me falho a memória, preciso conferir, mas um talento pesa cerca de 46,5 quilos, algo do gênero. Um pouco para mais, um pouco para menos. Então, ao que recebeu 5 talentos, recebeu 230 e poucos quilos, talvez de ouro, ou de prata, ou de cobre, de algum metal precioso. E por que faz essa referência aos metais, aquilo que é valioso? Porque também a dinâmica das virtudes é uma realidade valiosa para nós. E a grande questão é o que nós temos feito com o talento que Deus colocou no coração de cada um de nós. Cada um de nós tem um talento, tem algum dom, alguma realidade que Deus tornou. Alguma coisa você faz bem, não é verdade? Alguma coisa você faz bem. Se você cozinha bem, você trabalha bem, você se organiza bem, alguma coisa na sua vida você recebeu um nível de talento e que você executa bem, segundo a sua capacidade. Só que a grande questão que o Senhor nos chama a atenção hoje, não é o valor do talento que temos, é como nós temos usado o talento que Deus nos concedeu, sabendo que um dia aquele que foi virá e pedirá contas daquilo que nós temos feito. E entenda, não nos falta nada para viver a palavra de Deus, para viver aquilo que Deus espera de cada um de nós. Tanto que há uma interpretação dos judeus, não só desse trecho, dessa perícope do Evangelho, mas é um jeito que eles interpretam as Sagradas Escrituras, que é chamado de Midrash. O que é Midrash? Eles interpretam com as alegorias que são próprias dele, com o intuito de trazer um conhecimento para o cotidiano. E nessa interpretação eles têm uma afirmação muito bonita. Eles vão dizer que as Sagradas Escrituras têm 70 faces, que significa dizer que a cada momento a palavra sempre nos ilumina de um jeito diferente. Não é assim? Olha, o ciclo litúrgico, a cada 3 anos ele se renova, e você lê a mesma palavra que você leu há algum tempo, mas hoje ela diz algo diferente para você, porque o seu momento é outro, as suas experiências são outras, as suas preocupações são outras, você amadureceu ou você não amadureceu, e a palavra vem diretamente ao seu coração. Mas olha que bonita essa interpretação que eles fazem. Perceba que eles usam muito dos números.
A um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1 talento. Ao que recebeu 5 talentos, essa interpretação vai dizer que ele recebeu os 5 primeiros livros da lei de Deus, que nós chamamos de Torá, que é o Pentateuco, não é assim? Esse aqui recebeu os 5 primeiros livros da lei de Deus. O segundo, que recebeu 2 talentos, não é meramente 2 medidas de um metal precioso, mas recebeu as 2 tábuas da lei. E aquele que recebeu 1 talento, não recebeu menos, pelo contrário, ele recebeu um mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o primeiro, ele falou: Senhor, aqui o Senhor me deu a lei de Deus, e eu cumpri de maneira minuciosa, observei, e está aqui que eu frutifiquei mais 5. Ele fala: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria, que aqui significa da intimidade com Deus e portanto do seu reino. O segundo, que recebeu as 2 tábuas da lei de Deus, recebeu os 10 mandamentos. Ele apresenta: Senhor, está aqui os 10 mandamentos, o Senhor me pediu, eu vivi e frutifiquei esses mandamentos. Então, portanto, esse participa da alegria. O terceiro, que não participa, porque ele recebeu o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas, e o que ele fez? Abriu um buraco, enterrou o mandamento de Deus. E gente, todos nós recebemos esse mandamento, e todos nós muitas vezes somos esse empregado preguiçoso, esse empregado que não fez o que devia ter feito, porque preferimos amar a nós, ao invés de amarmos a Deus. E todas as vezes que Deus não se torna uma referência em nossas vidas, nós estamos enterrando esse mandamento, nós estamos enterrando isso que Deus colocou em nossos corações. E essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer: qual é o local que nós temos colocado Deus em nossa vida? Semana que vem celebraremos a solenidade de Cristo Rei, Senhor do Universo, lindíssima solenidade. Encerra o ano litúrgico, afirmamos que tem um Rei, que tem um Senhor, que conduz a nossa história. Mas como nós temos vivido esse mandamento primeiro? Em vista da ressurreição, em vista do final dos tempos. Se nós fôssemos olhar somente a maneira como nós acordamos hoje, somente a maneira como nós fizemos as diversas escolhas, em que lugar Deus está no seu projeto de vida? Qual que é a referência? Percebeu que a primeira coisa que nós largamos na correria são os compromissos religiosos. E nós estamos num tempo, graças a Deus o povo está voltando, né? Mas o que eu mais vejo, evidente, olha, o padre vai dizer, não estou criticando quem está assistindo, né? Pelas redes sociais, porque eu conheço um povo que tem motivo para estar em casa, precisa estar em casa. Mas quantos de nós hoje vamos a todos os lugares? Pode ir no mercado, pode ir nos bares da vida aí, pode viajar para a praia, pode ir para todo canto. Mas na missa o coronavírus está lá, ele é católico, missa diária ele não perde uma missa, vem, ele está no ministério de música, não, ele vem, toda a missa. Você percebeu a hipocrisia nossa? O ser humano se sabota a todo tempo, só que a maneira como nós reagimos às situações, mostra qual é o local que Deus está na nossa vida. Entenda uma coisa, não existe neutralidade em nada na vida. Ao povo que fala sobre todo esse contexto, eu sou neutro. A neutralidade já é um posicionamento, então já não existe. Então, diante da fé, na nossa experiência de vida, a maneira como nós reagimos é que mostra o local que Deus está em nossa vida. Não pensa que são as nossas ações. Não, gente, é no cotidiano. Aqui eu tenho certeza que Deus é uma referência para vocês, pelo simples fato de vocês estarem aturando eu falar com vocês esse tempo todo. É louvável isso já. Vocês estão aqui. No entanto, é no cotidiano que nós olharemos o que nós temos feito com esse mandamento maior que Deus nos deu. Perceba que tudo vira motivo para nós não rezarmos. Quantos de nós falam: pá, nesse tempo de pandemia aí, eu parei de rezar. Deus não tirou seu joelho não, nem a sua capacidade de fazer suas orações. Então nós não podemos inventar desculpas para a realidade que nós precisamos viver. Eu estou falando isso, não para você se sentir mal, é porque é o seguinte, gente, entenda uma coisa, quando a gente não observa aquilo que Deus fala para nós cotidianamente, não pensa que a sua derrocada vai ser de um dia para o outro, não pensa assim: poxa, eu não vim na missa, caiu, não levanta mais. Não, pelo contrário, gente, eu falar para você semana passada, é de pouquinho, é lá na frente que a gente vai ver. É por isso que nós vivemos uma geração que muitas vezes não tem motivação nem para acordar, gente, porque a gente não faz as escolhas certas, na hora certa, não se posiciona, temos dificuldade de assumir Deus como referência, e uma hora isso frutifica, meu filho e minha filha, frutifica, não tem jeito. Tudo que nós fazemos hoje vai frutificar um dia.
Não naquela lei de retorno que o povo fala, que isso não funciona, gente. Que se funcionasse, a gente sabe que o povo que está muito grande aí estaria muito pior. Só que a grande questão é a seguinte: o ser humano que você é hoje, ele é um projeto que você será amanhã. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, já encerrando essa reflexão. O fruto daquilo que você tem sido é algo que você quer para você daqui a uns anos? Você tem trabalhado para aquilo que você deseja para o seu coração? O ser humano que você é hoje, o cristão que você é hoje, está em vista do cristão que você será? As suas atitudes, as suas escolhas, os diversos posicionamentos, ele vai dar em quê? Parou para pensar nisso já? Ou as suas ações têm sido meramente pensadas e pautadas, como uma realidade que a gente vai vivendo a vida, vai levando a vida, sem tomar as rédeas da nossa história? Eu iniciei dizendo a certeza da morte, porque nós precisamos, gente, nos preparar muito bem para o nosso dia. A pior tristeza que um ser humano pode enfrentar não é a perda do ente querido, por mais doloroso que seja, não é a perda de algum bem material. Tudo isso são dores que nós sabemos que são legítimas, mas a pior dor que o coração humano pode enfrentar é a frustração. É você chegar no final dos seus dias e descobrir que você não foi o que você deveria e poderia ter sido. É você chegar, olhar para o lado e perceber que a vida te levou, mas você não levou a vida. É você olhar para si e falar: o que eu fiz com a oportunidade que eu tive? Deus não vai julgar nenhum de nós, mas um dia, diante do amor eterno, nós olharemos para Ele, e em nossas mãos estará o amor que tivemos, em nossas mãos estará aquilo que produzimos, em nossas mãos estará a nossa história. Nós olharemos para Ele e o nosso coração pesará, porque aquele que nos amou todos os dias não recebeu a oferta de amor que lhe era devida. Portanto, hoje, nessa Santa Missa, a partir dessa palavra, olha para o seu coração e tenha pressa de mudar. Tenha pressa de não insistir mais em coisas que não tem que ser insistido. Tenha pressa de retomar o caminho, porque Deus tem muito para você. Se contenta com pouco, não. Olha para você, para os talentos que Deus enriqueceu, e o viva em função da eternidade, porque nós precisamos acolher Deus hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é o mês que vem, não é em 2021, é agora. Porque a construção de agora, nós colheremos em nosso futuro, e precisa ser um futuro de sentido, um futuro promissor. Feche os seus olhos. Baixe a sua cabeça. Neste instante do amor e da misericórdia de Deus, apresentar ao Senhor o seu coração. Apresenta-lhe todas as realidades que você traz consigo. Peça-lhe a graça de viver profundamente no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Amém? Amém. Vamos ficar